Dizem que, certa vez, um jovem ator recebeu um papel tão importante que decidiu viver o personagem também fora dos palcos. No começo, foi divertido. As pessoas o admiravam, o aplaudiam, diziam que ele era incrível. Então ele começou a usar a máscara todos os dias, no trabalho, nos jantares, com os amigos. E quanto mais ele vestia o personagem, mais os aplausos vinham. Até que, um dia, ele se olhou no espelho e não conseguiu mais lembrar o seu próprio rosto, nem a sua voz, nem o que realmente sentia. O personagem havia roubado o autor, e o preço da aprovação foi alto. Ele sobreviveu, mas deixou de viver. Você já sentiu que estava interpretando a própria vida? Cumprindo os papéis, dizendo o que se espera, cumprimentando como manda a etiqueta, vivendo com a sensação de que tem algo errado, mas sem saber exatamente o que? Como se estivesse seguindo um roteiro, mas não fosse seu, como se a cada gesto você estivesse presente, mas não inteiro. Essa sensação silenciosa é o tema do segundo episódio da série A Travessia da Alma. Hoje falamos da persona, da adaptação que vira armadilha, da máscara que um dia protegeu e hoje sufoca. Na psicologia analítica, a persona é a camada psíquica que se forma para facilitar a convivência social. Uma espécie de interface entre o mundo interno e o mundo externo. Uma fantasia funcional, criada muitas vezes por medo da rejeição, pela necessidade de pertencimento ou pelo desejo de amor. Seria simples se ela fosse só um papel ocasional, mas não é assim que acontece. A máscara começa cedo. Uma criança que escuta, engole esse choro, aprende a conter a dor. Outra, que só é elogiada quando tira nota boa, aprende que afeto precisa ser comprado com desempenho. Outra ainda, que presencia brigas em casa, aprende a não fazer barulho, a se tornar invisível para manter a paz. A persona é isso, uma roupa emocional costurada com o tecido das expectativas dos outros. E no início ela protege, facilita, faz sobreviver. Mas, se essa máscara vira tudo o que você é, ela deixa de proteger e passa a esconder, passa a sufocar. Carl Jung dizia: a persona é o sistema de adaptação ao mundo, mas não é você. O problema é que, com o tempo, a diferença entre o que você sente e o que você mostra desaparece. A linha entre verdade e desempenho se apaga, e você pode até esquecer quem é. É quando você vive o que esperam, fala o que é aceitável, sente o que é permitido, sorrindo em reuniões enquanto sente um aperto no peito, dizendo que está tudo bem, quando por dentro está se desmanchando, vivendo, mas fora de si. A dor começa silenciosa, às vezes como insônia, às vezes como irritação constante, outras vezes como uma tristeza que não tem motivo, ou uma fadiga absurda, mesmo depois de descansar. O corpo sente o que a alma não conseguiu dizer: dor crônica, queda de cabelo, gastrite, tensão na nuca, falta de ar. O corpo fala e, às vezes, grita. Talvez você já tenha vivido isso. Estar em uma festa e se sentir sozinho. Rir de uma piada e depois sentir o peso da ausência de si. Ficar em silêncio durante uma conversa, sem saber mais o que pensa de verdade. Ou responder automaticamente: tudo certo, quando tudo está desmoronando. E tudo bem ainda não saber. Às vezes, o silêncio é a única resposta honesta. O ego nessa dinâmica é o ator. Ele acredita que há a máscara, quando na verdade só a veste. O ego é necessário, ele organiza a consciência, mas quando se identifica demais com a persona, perde a ligação com o self. E o self? O self é o autor, a totalidade de quem você é. Aquilo que pulsa, mesmo quando você não escuta.
sua vocação, seus desejos mais profundos, sua centelha interior. Ele não se impõe, ele chama, sussurra e espera. Mas não espera para sempre. Quanto mais você silencia o self, mais a alma adoece. A depressão funcional é um retrato disso. Você trabalha, paga contas, posta fotos sorrindo, mas sente que falta algo. A vida perde cor, os dias parecem iguais, a criatividade seca, a libido some, a alegria fica rara. É como caminhar num deserto emocional. Há movimento, mas não há vivência. Há contatos, mas não conexões. Você ouve elogios, mas não acredita. Até se diverte, mas não se sente presente. No fundo você sente, perdeu algo, mas não sabe o que. Essa é a dor da alma partida, a desconexão interna, o abandono emocional de si mesmo. E por que isso é tão comum? Porque fomos ensinados a sobreviver, a caber, a agradar, a buscar validação externa para sentir valor. O sistema premia o desempenho, não a verdade. Valoriza a imagem, não a profundidade. Vivemos numa sociedade que nos ensina a vestir papéis. Profissional de sucesso, filho exemplar, amigo divertido, parceiro ideal. E quando tentamos ser todos ao mesmo tempo, perdemos o centro. A ansiedade crônica, os bloqueios criativos, a procrastinação constante, não surgem do nada. São reações a uma vida que não reflete quem você é. São gritos silenciosos da alma, por autenticidade. E se você está nesse ponto, aqui vai uma verdade dura, mas libertadora. O seu incômodo é um chamado para voltar, para se escutar, para se reunir consigo mesmo. E sim, isso pode doer, porque desmontar a máscara assusta, porque a vida que você construiu com ela talvez precise ser revista. Mas não se trata de rejeitar tudo, se trata de reabitar a própria pele, de integrar, de voltar a sentir verdade, onde antes havia apenas performance. Talvez você comece devagar, dizendo não sem culpa, se afastando de conversas que esvaziam, recusando convites que antes aceitava por obrigação, sentindo uma estranha saudade de si mesmo. Algumas relações vão se perder nesse caminho, e tudo bem, porque tem gente que não te ama, ama a sua persona, ama a imagem que você manteve. Quando ela cai, o encanto acaba, mas isso não é rejeição, é purificação. O que fica é real, o que parte era projeção. Aos poucos, você vai lembrando do que ama de verdade, do que mexe com a sua alma, do que te emociona, do que te desperta. Começa a diferenciar o que é escolha sua e o que era só sobrevivência. E o mais importante, você se reencontra. E se olhar no espelho, começa a ser um ato de reconhecimento, não de estranhamento. Sua voz muda, seu tom muda, sua presença incomoda menos, porque é autêntica. Você percebe que não precisa mais se provar, que não há necessidade de justificar sua existência, que a verdade não exige aplauso, só espaço. E às vezes, nem sabemos se estamos voltando ou fugindo. Só sentimos o chamado. E não é que a dor desaparece, mas ela ganha sentido. Porque agora é dor de parto psíquico, é dor de retorno, é dor de quem está se refazendo. Nesse processo, talvez você se pergunte: como deixei isso acontecer por tanto tempo? Como aguentei uma vida que não era minha? E mais, será que ainda estou manipulando situações para manter alguma aparência viva? É aqui que a jornada pede ainda mais coragem, porque às vezes você é o manipulador, não por crueldade, mas por medo. Medo de ser rejeitado, de perder o controle, de mostrar sua essência e ela não ser aceita. Você percebe que, em muitos momentos, moldou conversas para parecer mais interessante, omitiu sentimentos para não parecer fraco, escondeu falhas para manter o encanto, cobrou dos outros respostas que nem você teria coragem de dar. E essa constatação dói.
mas também cura, porque é só no reconhecimento honesto que começa a transformação, quando você admite a própria manipulação, ainda que sutil, ainda que inconsciente, você recupera seu poder. Pode finalmente escolher um novo caminho, não o da máscara que seduz, mas o da verdade que sustenta, não o do controle, mas o da confiança, não o do jogo psicológico, mas o da entrega consciente. É aqui que a alma começa a respirar fundo. Você começa a criar espaços onde a presença vale mais que a performance, onde a escuta vale mais que a resposta certa, onde ser vulnerável não é fraqueza, mas coragem. E com o tempo, tudo muda. Sua linguagem muda, suas relações mudam, sua energia muda. Porque você já não está mais operando na base da máscara, está operando na base da essência. E isso é raro. E isso é lindo. Hoje, talvez você ainda esteja em silêncio. Talvez sinta que ainda é cedo para tirar a armadura. Tudo bem, apenas escute. A cada pequena escuta interna, uma rachadura se forma. A cada verdade dita no espelho, uma nova rota se abre. A cada gesto honesto com você mesmo, a alma sorri. E um dia você volta. Não para o que era, mas para quem sempre foi. Então, enfim, a casa da alma se reabre. E o self, que sempre esperou, sussurra. Agora sim, você voltou. E você sorri. Pela primeira vez, de dentro para fora. Essa é a travessia da alma. Seja bem-vindo de volta.